boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Primeiramente, eu gostaria de fazer um comunicado aos pais. Senhores pais, já veio o modelo do portfólio da SMEC, que eu deverei elaborar, serão 30 portfólios que eu terei que elaborar, com todas as atividades da criança, criança por criança, com a atividade do dia da criança de português, matemática, ciências, geografia, história, né? E as fotos dessas atividades. Então, solicito a vocês que coloquem nome nas atividades, quem já está colocando, muito obrigado. As fotos, elas têm que ser editadas com o nome, não adianta colocar o nome no WhatsApp, porque quando eu transfiro essas fotos para o Google Drive, o nome que estava escrito só no WhatsApp, ele desaparece. Na hora que eu for montar esses portfólios, eu tenho que saber o nome de cada criança e fica muito difícil, porque como a gente só teve aula um curto período em fevereiro, em março a gente já entrou de recesso, então eu não decorei o rostinho de todos, porque eu, como sou professora de artes na parte da manhã, só na parte da manhã eu tenho 240 alunos e na parte da tarde eu tenho 30 alunos. Então, como teve muito pouco tempo de aula, eu decorar o nomezinho e o rostinho de cada criança é bem difícil. Então, se vocês puderem me ajudar colocando o nome na foto, editadinha na foto, tem uns que já estão fazendo, botando o nome na atividade, isso vai me ajudar muito na hora de elaborar esses portfólios. Que será um trabalho imenso, porque eu terei que colocar todas as atividades que fizeram todos os dias da semana durante todos esses meses, até o dia 16 de abril. Outra coisa, tem alunos que não estão participando. Esses alunos ficarão com falta. E quando esse portfólio for enviado, a SMEC vai enviar esses portfólios para o Conselho de Educação, Conselho Estadual de Educação. E os alunos que tiverem com faltas além do permitido poderão ser reprovados. Eu não tenho como criar a presença para aluno que não está postando. Então, pelo menos o que eu já pedi para vocês, não consegue fazer todas as atividades no dia, pelo menos posta uma folha de cada atividade. Uma folha de português, uma folha da atividade de matemática, uma folha da atividade de ciências, de história e geografia que vocês tiveram no dia, tá certo? Pelo menos uma folha só vocês têm que postar no dia. Não adianta me enviar depois, porque a chamada é fechada no dia, às 20 horas. Depois vocês podem até enviar, que eu vou colocar no portfólio, mas não vai contar como chamada, como presença. Eu só posso atestar a presença de vocês naquela aula, naquele dia, através das atividades postadas. Também não adianta colocar o nome na chamada, porque às 20 horas eu entro e confiro as atividades e os nomes que estão. Os nomes que estão na chamada, mas não tem nenhuma atividade postada no grupo, eu apago, porque eu não vou ter como comprovar, porque eu vou salvar no drive do dia e não vai estar a atividade lá, ok? Então, senhores pais, muita atenção nisso. Os filhos que estão colocando o nome na chamada, mas não postaram nenhuma atividade, uma atividade de cada disciplina do dia, eles estão com falta. Por quê? Para contabilizar a presença do aluno na sala de aula, ele tem que comprovar o quê? Que ele realizou atividades daquele dia. Se eu não tenho nenhuma atividade daquele dia, esse aluno não participou da aula, porque só o nome na chamada não é participar da aula, ok? Não comprova a sua participação, tá certo? Então, muito cuidado disso. Tem muitos pais botando nome e crianças botando nome e não enviando nenhuma atividade. Essas crianças estão com falta, porque como eu disse, todo dia, cada criança tem um drive, que eu fiz um drive de cada criança, e eu salvo ali todo dia com a data do dia, ok? Não tem como eu botar outra data depois, certo? Então, muita atenção a isso. Então, e tem alunos que estão faltando muito. E outra, os alunos que estão buscando atividade, o roteiro na escola, eles têm que buscar essa atividade na segunda-feira, o roteiro na segunda-feira, e tem até sexta-feira para entregar tudo feito. Depois disso não será aceito,
porque tem que comprovar a presença da semana, não de 15, 20, 30 dias, não esperar no final lá, 16 de abril, sair correndo para entregar as atividades na escola, porque elas não serão aceitas. Vocês terão que comprovar que a criança participou das atividades daquela semana, ok? Então fiquem muito atentos a isso. Quem está buscando atividade na escola tem que buscar o roteiro na segunda-feira e entregar as atividades todas feitas na sexta. Após isso, eu não recebo, tá certo? Porque vai ser comprovado que a presença da semana. Não pensem que depois que vão ficar sem fazer e quando chegar no dia 16 de abril vão correr para a escola e entregar todas as atividades. Elas não serão recebidas, porque já passou o prazo. Por que essas atividades estão sendo feitas? Para comprovar que a criança participou das aulas naquela semana. Não naqueles 15 dias, naqueles 20 dias, naqueles 30 dias. É na semana. Então os pais ficam muito atentos a isso, tá certo? Esse é o meu alerta, né, como professora, que quero que vocês todos passem de ano, né, consigam um avanço. Então, assim, e tem muito aluno que está participando de vez em quando. Esse aluno está levando falta e ele pode ficar retido, ser reprovado por conta dessas faltas, tá? Cada dia está sendo contabilizado 7 horas de presença, ok? Então, muita atenção a isso, porque as atividades, são 4 horas de atividade e 3 horas de atividades complementares, que é aqueles deveres de casa que eu mando para vocês. Então, estão sendo contabilizados pelo Conselho de Educação 7 horas. Então, atenção, papais e mamães, tá? Para que não ocorra depois, venham falar que não foram avisados. Desde o início eu estou avisando da frequência. Outro alerta, artes e educação física, reprova. A única coisa que reprova em artes e educação física é a presença. Cada falta na aula de educação física, na aula de artes, é computada 2 faltas. E como a carga horária de artes ela é bem menor do que da sala regular, para reprovar por falta em artes é muito rápido. Então tem aluno que a professora falou que nunca participou das aulas de artes. Eu acredito que quando bater lá no Conselho de Educação, esse aluno será reprovado por falta em artes, porque a frequência em artes ela é a única coisa que reprova. Então, pais, fiquem atentos. Quem não está entrando nas aulas de artes, começa a entrar, começa a entregar para não reprovar. Educação física, a mesma coisa. A frequência é que conta como para aprovação do aluno. O aluno que está infrequente, ele pode vir a ser, é lei, gente, é lei do MEC, é lei do município. A frequência, a reprovação por frequência não tem nem recuperação. O aluno está automaticamente, deixa eu arrumar aqui que eu sem querer bati, automaticamente reprovado. Então tenham atenção a isso, ok? Então tem mais, depois vou dar, espero que todos prestem muita atenção nisso. Frequente, mande as atividades, por favor, tá? Porque senão vão ficar com falta mesmo e pode correr o risco de ser reprovado quando esse portfólio bater com todas essas faltas lá no Conselho de Educação, tá? Então, até mais. Um beijão a todos.